Quem sabe vai ter cola, né? Fica em pé, então, vamos orar? Senhor Deus e Pai, apresentamos aqui as criancinhas, Deus que está aí para a escolinha, que o Senhor abençoe elas, derrama da tua bênção, da tua graça, abençoe o lar, abençoe o pai, a mãe, abençoe a família, derramando da tua graça, do teu poder, para essas crianças, Senhor, que são bênçãos. Ó Pai, nós não queremos, como igreja, fechar as portas para as crianças, porque o Senhor disse: deixar vir a mim as crianças, que o Senhor possa criar crianças sadias, cheias do teu poder, da tua unção, do teu Espírito Santo. Oramos e colocamos a vida do teu filho no teu altar, que vai pregar a sua palavra. Eu creio que o Senhor já colocou no coração dele. Ó Pai querido, será deixar tudo aqui no altar, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Usa o teu filho no nome de Jesus. Duas mãos para cima da cabeça. Aplaude o Senhor. Aleluia. Repreendendo a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Para nós é um motivo de alegria poder estar aqui nessa noite na casa de Deus, mais uma vez para adorar o nosso Senhor. Nesse culto ao qual fomos incumbidos de trazer a palavra nessa noite, eu creio que o Senhor vai agir na nossa vida nessa noite. Aleluia. Eu já vou ler aqui no livro de Daniel, no capítulo. Aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 6. Aleluia. Porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Então, Daniel capítulo 6, no versículo 1. Vou ler aqui alguns versículos, a gente tomar base do que a gente vai falar nessa noite. Para a honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. É uma palavra já conhecida de muitos, que estudam a Bíblia conhecem essa passagem de Daniel. Eu vou ler alguns versículos. Para Daniel na prova do leão. Então, Daniel capítulo 6 diz assim nessa noite: e agradou Dário estabelecer sobre o seu reino 120 administradores que estivessem sobre todo o reino, e sobre 3 administradores, dos quais Daniel era um, aos quais esse administrador desse conta para que o rei não sofresse prejuízo. Então, este Daniel se distinguiu entre as administradores e governadores, porque nele havia um espírito excelente, e o rei planejou colocá-lo sobre todo o reino. Os administradores e os governadores procuravam encontrar um motivo contra Daniel a respeito do reino, mas eles não podiam encontrar motivo ou culpa alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum descuido ou ação corrupta. Então esses homens disseram: não, nós não encontramos algum motivo contra esse Daniel, e não ser alguma coisa contra referente à lei de Deus. Esses presidentes, governadores, dirigiram em grupo ao rei e disseram ao rei: Dário, vive para sempre. E todos os administradores do reino, os governadores, os satrapas, os prefeitos e conselheiros concordaram que o rei deveria estabelecer um decreto e fazer um forte registro que
qualquer que no espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus, o homem descendo para ti, o rei, seja lançado na porta do rei. Amém? Pode se acercar a igreja. Aleluia, louvado ao Senhor. Aqui está essa passagem de Daniel, ao qual nós vemos que a inveja ela destrói muitas coisas para aquele que não crê. Porque aquele que crê, a inveja não chega até ele, porque ele é coberto com o sangue do nosso Senhor Jesus. E Daniel era um homem visto, um homem que produzia, um homem temente a Deus, um homem que para os olhos de todos eles via algo de diferença na vida dele, que era Deus na vida dele, né? Era um homem temente a Deus. E ali sabemos que Daniel ele veio como escravo, né? Ele mais outros, ao qual ali foi separado, e eles sempre foi de aparência, aquela aparência que vem de Deus, não se misturava com coisas imundas, não misturava com coisas do mundo. Então cada vez mais o Senhor fazia brilhar o seu Espírito sobre eles, e ele se destacou no meio de todos aqueles que ali estavam, todos aqueles prefeitos, governadores, aqueles que cuidavam das coisas do rei ali no reino. Mas só que Daniel, ele tinha a sua adoração a Deus, e aqueles homens queriam achar uma coisa para poder dar um jeito de prejudicar a vida de Daniel. Eles procuraram de qualquer jeito achar alguma coisa para condenar ele, e viu que não ia conseguir, como diz a palavra. Aí eles falaram: só se nós fazer qualquer coisa sobre a religião dele, né? Sobre o Deus dele. Resolveram falar na cabeça do rei, pela inveja que eles tinham. O rei gostava de Daniel, ele se destacava, para que o rei fizesse um decreto. O decreto que durante 30 dias só poderia fazer orações, fazer prece, somente em nome do rei Dário. Em nome de Deus nenhum poderia, aquele que fizesse seria condenado. Está aqui na palavra, né? Aquele que fizesse seria condenado a morrer na cova dos leões. E Daniel, quando passou a saber disso, ele foi para a sua casa, ali no seu quarto, do lado da rua, sua janela aberta, e adorava o Senhor com suas orações, e adorava com todo o fervor, porque é o que ele fazia, adorar ao seu Deus, porque não teria nada, só teria mente a Deus. E nós, nos dias de hoje, muitas das vezes vem a dificuldade, vem a luta, e nós não queremos adorar a Deus. Muitas das vezes ficamos, muitas das vezes, murmurando: por que será que Deus esqueceu de mim? O que está acontecendo? Eu faço tanta coisa para a casa de Deus, mas o que acontece na minha vida? Já não estou nem com vontade mais de ir para a igreja. Veja a situação de Daniel.
sabendo ali, se orasse, ele ia ser condenado, mas ele preferiu obedecer ao seu Deus e continuou orando e buscando a face do Deus verdadeiro. Aqueles homens viram e correram lá para o rei, falaram para o rei que Daniel não estava obedecendo a lei, o decreto que o rei tinha assinado, que ele teria que ser morto, teria que ser jogado na cova do leão. Essa era a sentença para aquele que não obedecesse aquele decreto. Então, o rei ficou relutando, que ele sabia que quando o rei assina, ele não pode voltar atrás. Ele tinha assinado o decreto. E aí, ele relutou até chegar ao pôr do sol, à noite chegar, não teve recurso, ele conseguir livrar Daniel daquele decreto, daquele castigo, né? Que eles queriam, o povo queria que Daniel fosse comido pelo leão. Então o rei chamando e mandando colocar ele naquela cova. Ali, onde que quando caía algo, carne ali, o leão já devorava antes de chegar no fundo do poço. E Daniel foi jogado ali, foi colocado uma pedra, e a pedra que tampava o buraco foi selada com o anel do rei. Querido, nós vemos a situação de Daniel neste momento, mas ele sabia que tinha um Deus que ia te livrar. Será que nos dias de hoje, quando você vê as coisas complicadas, você crê que Deus vai te livrar? Quando você está na hora da angústia, você crê, você ora? Na hora que fala que você não pode orar, você ora? Quantos estão lá no estrangeiro e às vezes é morto por também levar a palavra de Deus? Paulo foi perseguido, era um perseguidor e virou um perseguido pela palavra de Deus. Também foi açoitado muitas das vezes em praça pública. Muitas das vezes apanhou por causa da palavra de Deus. E nós temos que colocar na nossa mente que nós não podemos ter medo também de falar dessa palavra. Essa é uma palavra que salva. Essa é uma palavra que liberta. Essa é uma palavra que cura. É uma palavra que livra nós do mal, livra dos acidentes, livra de todo o perigo. Se nós crer, veremos a glória de Deus. E Daniel, ele tinha essa crença e cria no poder de Deus. Quantos homens de Deus sofreram para que esse evangelho esteja aqui hoje? Para que hoje nós tenhamos essa liberdade de pregar a palavra de Deus. Para que hoje nós tenhamos tempo para pregar a palavra de Deus. Examinando muitas das vezes a palavra, nós vemos que quantos foi perseguido, quantos lá em Jerusalém foi perseguido, porque eles pregavam a verdade. E aqueles que estavam ali, eles queriam levar, falando lá no passado, mas não entenderam o que Deus queria. Então é assim, queridos.
Se nós queremos ver a glória de Deus na nossa vida, muitas das vezes nós temos que passar por lutas. Porque os homens do passado, eles passaram por lutas. Lutas que eu acho que nos dias de hoje, nós, muitas das vezes, não aguentamos. E vendo a história de Paulo, a história de Daniel, a história de Lucas, a história de Pedro, nós vemos que não foi fácil a batalha deles para levar o Evangelho do Senhor. Não foi fácil. Foi difícil. Silas também apanhou muito pela palavra de Deus. Então vamos nós crer, vamos nós ter fé que Deus livra aquele que crê, porque Jesus pagou caro pela nossa vida ali na cruz do Calvário. Foi por mim, foi por você. Esse Evangelho foi ali pendurado no Calvário através de Jesus, com aquele sangue precioso que ele verteu ali. E aí nós continuamos. E Daniel estava ali na cova, no meio do leão, e ali, passando uma noite ali dentro, para aquele povo, ele tinha sido devorado, mas ele tinha um Deus que estava ali, fechando a boca do leão, para que ele não fosse devorado. Então esse Deus, ele está aqui nessa noite. Esse Deus, ele já está tocando em você nessa noite. Desde o momento que você saiu da tua casa para chegar aqui, ele já está tocando em você. Ele já estava tocando e agora ele quer sacudir você nesse lugar, nessa noite. Ele quer tocar em você, fazer algo de diferença na tua vida. Porque ele fez na vida daqueles homens. Onde eles passavam, vidas aceitavam Jesus. Então Daniel ali na cova, e aí amanheceu o dia, chegando pela manhã. O rei não dormiu aquela noite. O rei passou a noite em branco, acordado, para poder, com medo de Daniel ter sido devorado pelos leões. Mas ele cria que Daniel ia ser livre. Então de manhã ele chega até a cova e grita: Daniel, Daniel, o seu Deus te livrou da boca do leão. Daniel disse: eu estou aqui, rei. Aleluia. Ele estava ali. Aí o rei manda abrir lá aquela cova e tirar ele lá de dentro. Queridos, então nós vemos aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, o azeite desce, milagre acontece na vida daquele Deus. Então não deixa de crer, continua firme, continua ligado naquilo que Deus tem para a sua vida, naquela missão que Ele tem colocado em suas mãos. Não desista daquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer. Não abandona, para que você não venha ser requerido depois naquele dia. Porque Daniel não recuou. Ele continuou firme e ali ele foi tirado daquela cova, são e salvo, sem nenhum arranhão. Aleluia, louvado seja o Senhor. Por que, queridos, que Daniel passou a noite ali? Por que leão gosta? Alguém pode responder? Pois é, leão gosta de carne. Por que ele não comeu Daniel? Na minha visão,
Porque Daniel tinha cheiro do Espírito Santo. Ele não tinha cheiro de carne ali, ele tinha cheiro do Espírito Santo. E quem anda no Espírito não tem cheiro de carne, ele tem cheiro do Espírito. Aonde ele chega, o Senhor está na vida dele, o povo tem o Espírito Santo na vida dele. Porque quando aqueles homens, o rei mandou trazer a família de todos aqueles homens, de todos aqueles que acusou Daniel, mandou jogar desde os grandes até os pequenos, todos lá dentro daquela cova. Antes deles caírem no fundo da cova, já escutava os ossos deles estralando na boca daqueles leões, porque eles cheiravam carne, era a carne que estava caindo ali. E quando Daniel caiu, era o Espírito que caiu, não tinha cheiro de carne, porque Daniel estava guardado pelo Espírito do Senhor. Então, querido, continua sendo cheio do Espírito Santo. Não seja carne pura, seja Espírito Santo na sua vida. Chega um cheiro suave do Espírito Santo, porque quando eu olho em você, eu vejo a glória do Senhor despejar. Quando eu olho você, eu vejo o Espírito Santo na sua vida, aleluia, porque quem tem o Espírito Santo tem um brilho diferente, e o povo de Deus tem um brilho diferente, porque aonde ele está, ele é reconhecido. Então Daniel, ele estava sendo perseguido, porque ele era reconhecido como uma pessoa de Deus, como um servo de Deus, aleluia. Então eles queriam tirar aquele brilho que estava sobre ele, mas não conseguiu, porque ele tinha um Deus verdadeiro, um Deus que ele servia, um Deus que orava 3 vezes por dia para aquele Deus. Por isso ele era um homem de destaque ali naquele reino, onde Dário destacava ele ali, e ele foi destacado como governador daquele lugar, porque era um homem de Deus, um homem que é onde ele passava, as coisas boas aconteciam. Então, aonde nós andar, o poder de Deus tem que estar na nossa vida. Porque aonde nós andar, o Espírito Santo tem que estar na nossa vida. Não farqueja, meu irmão, não farqueja, minha irmã, continua de cabeça erguida. Está difícil, a luta está difícil, ora no Senhor, o Senhor vai dar solução para aquela luta que você está preocupado. A ver no dia de amanhã você tem algo para resolver, e nessa noite você está preocupado. Coloca no altar do Senhor nessa noite, o Senhor traz solução para você. Aleluia, louvado ao nome do Senhor, porque Ele dá solução para tudo aquilo que nós necessitamos. É uma porta de emprego, se nós veremos a glória de Deus, aquela porta vai abrir. Aonde a porta estava fechada, Deus vai abrir. Às vezes nem tinha vaga naquele lugar, mas Deus vai preparar uma vaga, porque Deus é tremendo, e aonde Ele está, alguma coisa acontece. Então deixa Ele continuar sendo o Senhor da sua vida, deixa Ele continuar sendo o Deus da sua vida, aleluia. Não queira você ser maior do que Deus, aleluia, porque Daniel era humilde e ele teve vitória. Aleluia, louvado o nome do Senhor, porque Jesus verteu seu sangue ali, amado. Aleluia, foi por mim, foi por você. Então nós temos que crer, nós temos que saber que somos lavados no sangue de Cristo. Nós, aleluia, fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Aleluia, o povo sofreu muito por nós ali, né? Então continua firme, continua ligado na presença do Senhor, continua na bênção, meu irmão. Está difícil, dobra o teu joelho e ora. Está difícil muitas das vezes, faltando coisa no lar, faltando alimento, pode isso acontecer, mas se a gente ora, Deus abre as portas e alguma coisa vai acontecer na nossa vida.
Só basta nós ter fé que acontece. Se nós somos fiéis a Deus, sabemos que não vai faltar, porque Ele vai preparar, Ele vai mandar. Aleluia, louvado o nome do Senhor, porque Ele é tremendo e Ele quer que você continue firme. Ele quer que você fique ligado o que Ele tem para você nessa noite, neste lugar, porque Ele está tocando em você nessa noite. Você já sentiu Deus tocar em você nessa noite? Você já sentiu Deus sacudir você nessa noite? Aleluia, quando o irmão está glorificando a Deus, você está reparando Ele ou está glorificando também nessa noite? Se o irmão está falando em língua, você vai pedir para Deus para falar também? Ou vai ficar olhando para o irmão falar, muitas das vezes murmurando pela língua do que o irmão está falando? Queridos, pensa também, glorifica também, que você vai ver a glória de Deus na sua vida. Aleluia! E quando você estiver glorificando, você vai sentir o mesmo que o teu irmão está sentindo, às vezes de um jeito diferente, mas você vai sentir. Aleluia! Porque aquele que vê a glória de Deus. Aleluia! E Daniel foi vitorioso, né? Aleluia, como nós já disse, ele não tinha cheiro de carne, né? Aleluia, nós que estamos no Espírito, não podemos ter cheiro de carne. O inimigo não pode ver cheiro de carne na nossa vida, né? Ele tem que ver o Espírito Santo para que ele afasta de nós, aleluia, para que ele corra de nós, que ali vem um homem de Deus, ali vem uma mulher de Deus. O inimigo sai de ré, né? Porque ele não aguenta ver o poder de Deus, né? Na nossa vida. E lá no nosso lar, os vizinhos vão ver que Deus opera na nossa vida, porque ali mora um crente, ali mora uma crente, aleluia, pessoas que servem ao Senhor. Aquele lá no Brasil para Cristo é uma pessoa que é muito bom, é uma pessoa que eu vejo a glória de Deus na vida dele. Só basta então nós saber, aleluia, servir ao Senhor. Não vamos ser como aqueles que quando alguém na rua, meu irmão, minha irmã, a gente fala, ele fala, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto daquele homem ou daquela mulher, eu não vou naquela igreja porque aquele homem está lá. Quem ele está aí, meus queridos? Nós sabemos que não podemos ser assim, né? Nós temos que ser diferentes. Aleluia, eu vou lá, porque esse homem, aleluia, ele é diferente. Eu vou lá, eu vou acompanhar ele, eu vou acompanhar ela, aleluia, porque eles têm a glória de Deus, e eu vejo que eles prosperam, eu vejo que eles é abençoado. Eu vou lá também, que eu também quero ser abençoado, eu também quero essa bênção, esse brilho que brilha nessa mulher, esse brilho que está brilhando nesse homem, eu também quero, aleluia, louvado o nome do Senhor, porque esses eles são filhos de Deus, eles são pessoas que servem a Deus. Eu também quero tornar um dessas pessoas que está ali naquela igreja, porque ali está a glória de Deus, ali está o poder de Deus, aleluia, louvado o nome do Senhor. E muitas das vezes as pessoas vêm por causa do meu testemunho, por causa do teu testemunho, irmão. Eles vêm para a igreja, eles vêm porque eles veem que nós não temos mancha aonde nós andamos, aonde nós estamos, nós somos a diferença. Então vamos continuar sendo a diferença, vamos continuar, aleluia, como Daniel foi, vamos continuar, meu irmão, vamos continuar, meu irmão, porque Daniel continuou prosperando ali. Aleluia, ele continuou ali com o rei, e aqueles que vos acusou, eles foram mortos, né? Aleluia, e porque eles queriam prejudicar Daniel, porque ele adorava o Senhor, eles acabou sendo mortos ali na boca do leão. Então nós vemos essa passagem é linda. Então, se você ainda não leu essa passagem,
lê ela, aleluia, examina ela, que você vai ver quanto você pode aproveitar dessa palavra, porque a Bíblia, ela tem palavras boas, porque ela foi feita para trazer um alimento espiritual para a minha vida, para a sua vida. Tem versículo para a hora da alegria, tem versículo para a hora da tristeza, versículo para a hora da dor, nós temos versículo para tudo na palavra de Deus, aonde nos traz conforto, aonde nos traz alegria. Então vamos continuar, aleluia, examinando a palavra de Deus, vamos continuar na presença de Deus, porque Ele vai continuar agindo na nossa vida. Aleluia. Não vamos ser como aqueles que queriam condenar Daniel. Não seja como eles, olhando o defeito que está no irmão, olhando o defeito que está na irmã. Aleluia. Já vi muita gente falar: eu não vou em tal igreja, porque eu chego lá, eles ficam olhando na minha roupa, e eu não tenho uma roupa melhor para ir para a igreja. Aleluia. Falei, queridos, sabemos que nós temos que ir com o que nós temos. É o melhor que nós temos na nossa casa. Não importa que seja uma peça de roupa remendada, contanto ela esteja limpa, você pode ir, porque é o melhor que você tem. É o melhor que a gente tem, é o que a gente usa. Não importa como ela está, se ela é velha, se ela é nova, importa é nós ir adorar a Deus. Aleluia. E hoje, examinando, pensando nessa parte, Deus falou no meu coração que quando nós achamos que uma pessoa está com uma roupa que não é boa para estar ali, uma roupa que está envergonhando ela, nós pegamos e damos uma peça de roupa para ela, não vamos ficar olhando para a roupa dela. Vamos dar uma para ela, comprar uma e dar, então, foi para nós ficar falando da pessoa. Vamos fazer isso. Enquanto nós queira murmurar, não vamos murmurar, igreja. Aleluia. Porque aqui eu creio que ninguém faz isso. Aleluia. Mas em muito lugar faz, porque eu conheço. Aleluia. E já vi muita gente reclamar por isso. Então continua sendo Daniel, sendo Paulo, porque aonde Paulo andava, aleluia, muitas das vezes ele tinha que trabalhar para ajudar as pessoas. E Deus prosperava na vida deles, tanto espiritualmente como na área financeira, para que eles pudessem fazer a obra de Deus. Eles apanhavam, eles sofriam muitas das vezes, e tinha perseguidores, irmão. Aleluia, muitos perseguidores que acompanhavam cidades e cidades atrás deles para poder ficar falando falso testemunho da vida de Paulo, da vida de Sila, de Pedro, de João, de Lucas. Não era fácil, mas eles continuam fazendo a obra de Deus. Fácil mesmo. Aleluia, continua falando dessa palavra. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. E Deus está presente na nossa vida. Deus vai curar, Deus vai libertar. Ele fez no passado, Ele faz no presente. Aleluia, porque Ele está neste lugar. Aqui é um lugar de adoração. Aqui é um lugar onde nós buscamos a face do Senhor Jesus. E aqui eu creio que é ouvido, aleluia. Nesta noite, aqui dentro dessa pregação, eu quero contar para você. Há tempos atrás aí, nós pedimos oração pelo meu irmão Antônio. Parece que o Wilson estava aqui na frente orando nesse dia, se eu não me engano. E nós falamos que ele estava com câncer. E ele mandou dizer esses dias atrás, eu falei no dia da oração, e vou falar para vocês nessa noite. Ele fez a biópsia. E o médico falou: pode continuar a sua vida, porque você não tem câncer, mas já sarou, se tinha, já sarou. Então a sua oração chegou ao trono do Senhor Jesus. A tua oração foi ouvida pelo Senhor, meu irmão. A tua oração foi
foi ouvida pelo Senhor, minha irmã, e eu creio que junto com outros irmãos que orou, nós chegamos a essa vitória. Aleluia. Então, queridos, continua buscando, continua sendo luz, continua fazendo aquilo que o Senhor tem colocado em sua vida, na vida do Deus familiar, continua fazendo, não desista, continua buscando. Teu filho, a tua filha ainda não estão na casa de Deus, continua buscando, porque Deus vai fazer. Preocupa com a obra de Deus, não fica preocupado, meu filho não veio para a igreja, minha filha não veio para a igreja, não se preocupa, somente ora e faça a obra de Deus com zelo, com qualidade, que quando chegar o momento, Deus vai trazer aquilo que você está buscando. É filho, é filha, é esposo ou esposa, Deus vai trazer. É primo, é cunhado, seja quem for que você está buscando, continua buscando, porque Deus vai fazer. Porque um dia Deus falou através do profeta que não era para mim e a diaconisa deve se preocupar, era somente para nós fazer a obra, porque o nosso filho, ele cuida, e ele, quando chegar o momento, ele vai trazer de um a um. Então nós cremos assim, eu não busco nem campanha pelos meus filhos, porque eu sei que Deus vai trazer, porque Ele prometeu, e nós somente temos que fazer a obra dele, porque Ele vai trazer. Vamos se preocupar com a obra de Deus, porque aquele que tem que ser salvo, Deus vai trazer. Aleluia, louvado em nome do Senhor Jesus, porque nós só temos que dar um testemunho de bênção, testemunho que é onde eles possam se espelhar, eles possam ver a glória de Deus na nossa vida, irmão. Então continue buscando pela sua família, mas não se preocupe e faça a obra de Deus com zelo, porque Deus vai fazer na sua vida e na vida da sua família. Deus não vai deixar perecer os seus, porque Ele vai trazer, porque você tem orado, você tem buscado, você tem feito a obra de Deus com zelo. Então continua fazendo, não deixa de fazer, porque muitas das vezes a gente fica, Senhor, ainda não foi, aqui não foi cumprido na minha vida, aquilo que o Senhor falou. Não, continua buscando, porque a vontade do Senhor não é a mesma vontade nossa. Aleluia, os anos do Senhor não é o mesmo os anos nossos, amados. Vamos continuar firme na presença do Senhor, na fé, aleluia, e crendo naquilo que o Senhor falou, porque Ele vai fazer. Porque quando é o Senhor que fala, nós sabemos reconhecer que é o Senhor que está falando com a nossa vida. Quando o Senhor usa o profeta, que é de Deus, nós sabemos, aleluia, através da palavra que Ele está falando, é mandado por Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então não se preocupe, aleluia, com a sua família, continua fazendo a obra de Deus. Aleluia, aleluia, você vem triste para a igreja, aleluia, falando, meus filhos não vão para a igreja, minhas filhas não vão para a igreja, ou às vezes o esposo, ou às vezes a esposa, meu irmão, pode vir, porque o nome deles estão na mão de Deus, está na vontade de Deus, e Deus vai agir, Ele vai trazer, e que seja pela orelha, Ele vai trazer, aleluia, porque assim que nós temos que ver, quando chegar o momento, Deus vai dobrar e vai trazer, aleluia, porque se tu crer, verás a glória de Deus, se tu crer, você verá o poder de Deus, aleluia. Então continua firme, continua fazendo a obra de Deus com amor, com alegria, porque Deus vai agir. Daniel orava 3 vezes por dia, ele orava com amor, ele orava com alegria, ele não tinha medo de orar, ele buscava, ele sabia que estava ali o decreto, como nós já falamos, mas ele continuou buscando, aleluia. Ele sabia que ele ia acabar sendo condenado, porque ele estava desobedecendo o decreto do rei, que muitas das vezes o que o homem fala, nós temos que, aleluia, desobedecer, se nós queremos obedecer a Deus.
aleluia, e nós temos que obedecer ao nosso Deus, sabendo que as perseguições são bastantes. Nós temos visto que as perseguições são bastante, muitas das vezes querendo calar os homens de Deus, querendo calar as mulheres de Deus, aqueles que buscam, aqueles que falam, mas nós temos que continuar, aleluia, falando. Não vamos fechar a nossa boca de falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele leva para o céu aqueles continuar falando e não deixar de falar, porque o sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário, aleluia, não foi em vão, foi um sangue precioso, que a minha vida foi o preço daquele sangue que está ali sendo derramado. Aquele sangue foi mais caro do que o dinheiro que às vezes nós adquirimos. E a nossa vida custou esse preço, é muito mais do que dólar, aleluia. O sangue que foi derramado ali não tem comparação. Foi por a minha vida, foi pela sua vida, ali naquela cruz, meu irmão, ali naquela cruz, meu irmão. Então não deixa de fazer a obra de Deus, está difícil, continua, porque Deus vai agir. Ele vai mostrar para você, aleluia, Ele vai dar a tua vitória, porque Deus é Deus, Ele não é homem para se mentir, aleluia. O que Ele fala, Ele cumpre, aleluia. E tudo que Deus tem falado na minha vida até hoje, Ele tem cumprido na minha vida, porque senão não estaria aqui nessa noite, senão não estaria aqui. Às vezes eu tenho que estar lá em outro estado trabalhando hoje. Se Deus não tivesse cumprido na minha vida o que Ele falou, porque Ele falou que não ia me faltar nada, que era para mim fazer a obra, que não ia me faltar nada, não ia faltar alimento, não ia faltar salário, e graças a Deus faz 25 anos e eu tenho meu salário, eu tenho, graças a Deus, eu tenho mantido a minha casa, a minha família, e quando tem algo para fazer na obra de Deus, eu não deixo de fazer, porque é para ir em tal lugar levar a palavra, é para ir falar com alguém, eu estou pronto para ir, não importa se tem gasolina, se tem dinheiro para ir, vai ter um jeito, nós vamos, porque Deus está no controle de tudo, aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Porque esse Deus é tremendo. E Ele vai continuar agindo. Aleluia. Não adianta nós querer pôr nas dificuldades, porque Ele dá a condição para nós fazer a obra. Ele dá a condição. Às vezes eu falo, vou falar, eu não vou, porque não tenho gasolina, Deus vai preparar. Não adianta eu falar que não tem. Eu só falo, Deus proverá. Deus proverá. E nós vamos, porque Deus provê. Aleluia. No instante aparece aquilo para a gente completar, para a gente poder ir. Aleluia. Como eu nem tenho mais experiência, meu irmão, minha irmã, nos 5 anos que trabalhamos lá em Araucária. Aleluia. Nunca precisou o pastor tirar um centavo aqui da igreja para nos ajudar nas viagens para lá. Aleluia. Nunca precisou. Aleluia, porque Deus proveu. Durante 2 anos não tinha contribuição, não tinha nada, mas nós ia lá fazer 50 quilômetros para ir, 50 para voltar. Nós ia e fazia a obra de Deus, voltava feliz. Aleluia. Muitas das vezes passando susto, o inimigo passou muitas vezes querendo, aleluia, acontecer uma coisa no carro, mas como esse carro foi ungido, aleluia, Deus sempre nos livrou, aleluia, porque deu a condição que começaram a contribuir e Deus nos supriu, aleluia, durante os 5 anos, ali naquele lugar. Aleluia, até hoje as pessoas que lá esteve,
Aleluia, não está na nossa igreja, mas eles falam: eu estou na igreja hoje porque você esteve lá, levando a palavra, você não teve medo de estar ali, então eu tenho que dar graças a Deus e agradecer pela sua vida. Aleluia, eu estou contando essa experiência para que muitos que não conhecem possam conhecer como Deus age. Aleluia, tem que contar o que acontece com a gente para que as pessoas possam saber. Aleluia, aqueles que ainda não têm essa experiência na vida do Evangelho, eles possam ter. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Então nessa noite, continua crendo, meu irmão, continua crendo, minha irmã, não deixa de fazer a obra de Deus. Aleluia, muitas das vezes eu não vou porque tem algo para que eu tenho que sair para agradar o meu filho, a minha filha, eu tenho que ir lá em tal lugar. Muitas das vezes nós deixamos de fazer a obra para poder ir para outros lugares seculares. Queridos, a obra de Deus é prioridade. Aleluia. Mesmo que nós temos a família, aleluia, nós temos que saber que a família é sagrada, mas a obra de Deus é muito mais. Aleluia. Pode estar a minha casa cheia, mas quando na hora de eu me arrumar para vir para a igreja, eu já vou me arrumar e falo: quer ir para a igreja comigo? Vou, porque eu estou indo, estou me arrumando, estou indo para a igreja. Se não quer vir, fica, eu vou lá orar por você. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. É assim que eu faço no meu dia a dia, na hora de eu sair para a igreja, porque sempre tem alguém na minha casa, aleluia, no domingo, e eu saio de casa, às vezes 5 para 5, tem gente lá, fica, aleluia, eu estou indo, porque eu vou fazer a obra de Deus. Aleluia, porque Deus colocou na minha mão de estar cuidando lá, eu vou lá fazer. Aleluia, seja cuidadoso naquilo que Deus colocou na sua mão. Faça com zelo, faça com amor. Aleluia, porque Daniel, tudo que ele fazia com amor. Por isso ele prosperava naquilo que ele colocava a mão. Por isso o rei via ele com os olhos, porque ele fazia com amor e o que ele fazia não tinha erro. Aleluia, e é assim que nós temos que ser. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, o que Deus colocou no meu coração, aleluia, nós já temos expressado nessa noite, e eu creio que Deus falou com você também nessa noite, aleluia, porque você não veio em vão nesse lugar. Você não veio por acaso nesse lugar. Você não veio aqui só por vir nessa noite. Aleluia. Você não veio aqui também só para querer ver o presbítero José Cardoso pregar, não. Você veio aqui, foi para ver a glória de Deus nesse lugar. Não foi pela minha casa, não foi pela casa do pastor, não foi pela casa do presbítero Wilson, nem do presbítero Elineu, nem das diaconisas, pastoras. Não, você veio pela obra de Deus. Então, continua firme, que Deus vai continuar agindo na sua vida. E aquilo que Ele colocar na sua mão para fazer, faça com amor. Aleluia, que você vai ver que a recompensa virá. Aleluia, quando o seu pastor fala: irmão, eu preciso que você vai em tal lugar, fazer algo pela obra de Deus. Você vai, meu irmão. Você vai, meu irmão. Não deixa de ir, porque Deus vai continuar agindo. Aleluia. E quando, aleluia, você vai, você sabe que coisas diferentes vai acontecer. Você vai voltar feliz. A sua semana vai ser melhor. Aleluia. Porque você fez algo especial pela obra de Deus. Não vamos deixar o nosso pastor trabalhar sozinho com a obra. Vamos continuar ajudando naquilo que for nos incumbido. E muitas das vezes até o que não foi nos incumbido, que nós possamos fazer, vamos fazer. Não vamos deixar pesado para o pastor da igreja. Vamos ajudar a fazer, porque a obra é do Senhor Jesus. Você quer ver vidas vindo para essa igreja? Você quer ver, aleluia, multidão? Quem quer
abrir mais congregação. É assim, irmão, é nós ajudando o pastor, não deixando para ele sozinho. Muitas das vezes pode falar assim: o pastor não vai na casa do irmão, o pastor não vai na minha casa, mas ele muitas das vezes não é obrigado a ir, não. Aleluia, ele tem obreiros que ele pode mandar ir, aleluia, pode pedir para ir, porque ovelha gera ovelha. Aleluia, pastor, é para cuidar da obra, aleluia, e a obra, ele já tem os obreiros para fazer a obra junto com ele tem que administrar, ele é um administrador da obra de Deus, aleluia. Não sei por que eu estou falando, mas Deus colocou no meu coração, e eu não levo o que Deus coloca no meu coração, eu não levo para a minha casa, porque eu sei que Deus vai cobrar de mim, aleluia. Se dói em alguém, eu não tenho culpa, meu irmão, eu não tenho culpa, minha irmã, porque é Deus que está falando, porque é Deus que está nesse lugar, e Ele está sacudindo esse lugar, Ele está sacudindo com poder esse lugar, aleluia, e Ele vai continuar agindo nesta noite, porque nesta noite veio nesse santo lugar, eu marquei esse encontro com Deus neste lugar, aleluia. Então nessa noite nós vamos orar, aleluia. Igreja do Senhor, eu convido você aqui para frente nessa noite, não fica no seu banco, e quando você receber a tua oração nessa noite, continua no lugar, não vai para o teu lugar enquanto não for ordenado para você voltar para o teu lugar, porque às vezes você está recebendo a tua bênção e você sai para ir para o teu lugar, começa a reparar o irmão, a irmã, e você acaba perdendo a tua bênção, porque você desligou do trono da graça enquanto você estava de lá reparando o que estava acontecendo com o irmão e com a irmã. Mas se você estiver na mesma unção, aqui na frente do altar, você sabe que a tua bênção vai ser completada, aleluia. Então nessa noite eu convido a igreja para vir até aqui na frente nessa noite, aleluia, porque nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus, os homens de Deus, que Deus tem ungido nesse lugar, vai estar ungindo você, vai estar tocando sobre você nessa noite, nesse lugar, aleluia, vai estar o pastor, o presbítero de Deus, o presbítero Wilson, vai estar tocando sobre você nessa noite, a diaconisa, missionária Natália vai estar tocando também nessa noite, e Deus vai agir na vida de cada um nesse lugar, nessa noite, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, porque esse Deus não é Deus que falha, meu irmão, é Deus que fala e faz, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Papai Celestial, neste momento que aqui nós estamos, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Meu Pai, aqui estão teus filhos, Pai, ao qual o Senhor vai estar, Senhor, impondo entre as mãos sobre essas pessoas nessa noite, sobre essa igreja nessa noite, Pai. Oh Deus, eu sei que das mãos deles, Pai, vai sair virtude que o Senhor vai colocar nessa noite sobre essas vidas, Pai, porque não estamos aqui para brincar de igreja, Senhor, estamos aqui para te adorar, ter o poder de ser tocado nessa noite, que eles sintam a tua glória, que eles sintam o poder do céu nessa noite, nesse lugar, que eles sintam o derramamento do Espírito Santo nesse lugar, nessa noite, porque a obra é tua, o poder é teu. Vai sacudindo, Jesus, vai sacudindo esse lugar, nessa noite, sacode teu filho, sacode a tua filha nesse lugar, nessa noite, porque a glória é tua, o poder é teu, Senhor. Senhor, se houver alguém triste nesse lugar, que ele possa se alegrar agora. Se houver alguém abatido nesse lugar, que ele possa receber renovo agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Receba agora, receba agora, receba, 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 no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, porque a glória do Senhor vai se houver alguém inteiro agora, que ele seja curado agora, que houver alguém, Senhor, aleluia,
nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, receba, 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 receba a unção do Espírito Santo agora, receba a graça do Espírito Santo agora, receba, aleluia, aleluia, Senhor, se alguém, Senhor, que ainda está batizado com o Espírito Santo, que nesta noite ele possa ser batizado, que tiver alguém que já não falava mais em língua, que ele possa falar, Senhor, porque a obra é tua, a obra é tua, a obra é tua, a obra é tua, Jesus, a obra é tua, o poder é teu, Senhor. Vai agindo, vai agindo, vai agindo, vai agindo, vai agindo, Espírito Santo, vai agindo, aleluia! Eita glória, aleluia, a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor, aleluia! Sinta, 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 sinta o Espírito Santo tocando em você, meu irmão, tocando em você, meu irmão, receba, aleluia! Tem vontade de chorar, chora, tem vontade de chorar em língua, fala, nesse momento, quer profetizar, profetiza, porque é do Senhor Jesus, nessa noite, aleluia, aleluia, glória, 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 Senhor, aquela causa que está na justiça, Senhor, alcança para o teu filho, pelo meio de casa, para o teu filho, para a tua filha, meu Deus querido, aquela enfermidade que às vezes está incubada, Senhor, que ela possa ser